O rei Salomão adverte, por meio de exemplos ilustrativos, o dever de cuidar preventivo das coisas antes que se quebrem e percam a serventia. Exemplifica que, primeiro, é melhor fortalecer o fio de prata para que não se rompa, pois após ser rompido dificilmente a emenda o fará recuperar a tonicidade de antes. Segundo, é prudente ter cuidado com o candelabro de ouro para que não se despedace e torne-se um amontoado de caco. Por mais que seja consertado, unindo-se cada pedaço, deixará de ser original e será considerado um objeto reciclado. Terceiro, é melhor o cuidado para não deixar o vaso quebrar, pois os cacos que se formarem com a queda não terão serventia para carregar água. Quarto, ter os devidos cuidados em fazer a manutenção da roldana, visto ser instrumento importante para retirar a água do profundo poço. Defeituosa, a roldana perde a utilidade. Leitura do livro de Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 6. Lembre-se do teu Deus antes que o fio de prata se rompa, antes que a lâmpada de ouro se estilhace, antes que o jarro se quebre junto à fonte, antes que a roldana do poço se despedace. Contudo, a explanação objetivava explicar sobre o cuidado que devemos ter com o corpo espiritual, assim como temos com as coisas físicas, para que a mente continue funcionando corretamente. O corpo físico precisa de cuidados assim como o corpo espiritual. Da forma como exercitamos o corpo físico para não desenvolver doenças, devemos exercitar o corpo espiritual para evitar as doenças da alma ou emocionais. O rei Salomão adverte sobre a necessidade de ouvir a santa palavra do Senhor Deus e refletir nela antes que o desencarno nos surpreenda. Firmes na fé saberemos como agir na continuidade da vida espiritual que vem, tanto para o cristão como para o incrédulo. Leitura do livro de Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 7. Antes que o corpo físico vire pó e retorne à terra de onde veio e o espírito retorne ao verdadeiro Deus, que nos concedeu. Entenda que a vida espiritual continua após a separação do corpo físico. Tanto o crente como o incrédulo experimentarão a primeira morte e seus corpos físicos voltarão a ser pó, seja numa sepultura ou num crematório. Relembra a história do Lázaro e o rico, onde o Senhor Jesus aconselha que as atitudes carnais refletem diretamente o caminho a ser seguido pelo corpo espiritual após o desencarno da alma do corpo físico. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23. Quando o mendigo morreu, os anjos o ampararam pelas mãos e o levaram até Abraão, no reino do Senhor Deus nos céus espirituais. O rico também morreu e foi lançado na sepultura. Do mundo dos mortos, conhecido também como Sheol ou Hades, denominado como local de tormentos, o rico levantou os olhos e, bem longe, viu Lázaro ao lado de Abraão, no reino celestial existente nos céus espirituais. O mendigo Lázaro se preparou para a vida espiritual, porém o rico foi surpreendido com a primeira morte, pois estava distraído e sobrecarregado com as preocupações e satisfações peculiares à vida carnal. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 24 e 25. Então clamou: Pai, Abraão, tenha misericórdia de mim. Envie Lázaro para que, após molhar a ponta do dedo na água, coloque na minha língua, ressecada por esse intenso fogo que me aflige diuturnamente, e a refrigere. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que você preferiu desfrutar os prazeres da vida, enquanto Lázaro se preparou para a vida espiritual, passando pela provação, aguentando e superando as aflições da vida carnal, firme na fé no Senhor Deus. No entanto, agora ele recebe as recompensas aqui, neste plano espiritual, no reino do Senhor Deus, enquanto você sofre as consequências na medida dos seus erros, no Hades, popularmente conhecido como mundo dos mortos. Sem a devida preparação espiritual ou psicológica, como cientificamente alguns preferem falar, os problemas não resolvidos podem resultar em amarguras, que ultrapassarão a vida carnal e certamente conduzirá o subjugado pela dor ao Hades, local descrito pelo rico como sendo de choro e ranger de dentes. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 27 e 28. Então o rico pediu: Peço que envie Lázaro aos meus irmãos. Avise os meus 5 irmãos para não virem também para este terrível lugar de sofrimento e de muita dor, caracterizado pelos choros e ranger de dentes. Esses males da vida carnal têm que ser suportado e superado no desenvolvimento da existência carnal. Até é permitido que se fuja dessas aflições decorrente das escolhas feitas, todavia é impossível fugir deles no plano espiritual, e eles farão, quem não superar, estagnar no plano espiritual inferior, chorando e rangendo os dentes até compreender que somente livrar-se-á das correntes aprisionadoras se desapegar das amarguras e angústias vivenciadas nessa vida carnal. Perdoar e arrepender-se rompe as correntes das amarguras e cria pontes firmes na fé,
que liberta a alma dos males que escravizam e permite atravessar o abismo que o separa do plano espiritual. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 26. E, além disso, um grande abismo separa os planos espirituais nos quais estamos, o que impossibilita passar alguém do plano que está deste lado do abismo para o plano espiritual onde vocês estão, da mesma forma que o abismo não permite que alguém passe para onde estamos. O rico clama a Abraão, chamando de pai, por ser descendente dele, porém isso não foi suficiente para receber a bênção e fugir da maldição, conforme alertou nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Não há superação sem haver arrependimento e concessão do perdão aos ofensores. Leitura do Evangelho do Apóstolo Mateus. Capítulo 3, versículos 8 e 9. Produzam as obras de retidão que mostrem o real arrependimento, e não sejam presunçosos pensando que basta ser descendente de Abraão. Pois, lembro-os que o poderoso Deus pode fazer surgir, destas pedras, descendentes de Abraão. Relembre sempre que é perdoando que receberemos o perdão. Cristo nos deixou esse mandamento no modelo de oração apresentada. Leitura do Evangelho do Apóstolo Mateus. Capítulo 6, versículos 9 a 13. Portanto, basta que assim orem: Pai de todos nós, que habitas os céus espirituais. Santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino espiritual, e realizemos a tua palavra aqui na terra, como é seguida nos céus espirituais pelos anjos. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas da mesma forma como perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair pela tentação. Livra-nos dos males, pois, reconheço que, a ti pertence o reino, o poder e a glória, hoje e eternamente. Amém.